Continua acompanhando o detalhamento da reforma da Previdência que está sendo apresentada neste momento pelo governo Michel Temer, na voz do secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. E nós estamos em contato agora com o comentarista de política aqui da CBN, Kennedy Alencar. Olá, Kennedy, bom dia. Bom dia, Fabiola, para você e para os ouvintes. Bom, a gente estava até conversando antes com o economista, também comentarista aqui, o Alexandre Schwartzman, falando sobre a necessidade de uma reforma da Previdência quando a gente olha pelo aspecto, né, da economia. Mas diante da situação que o país vive, no aspecto político mesmo, Kennedy, como é que você analisa a chegada dessa reforma da Previdência e o momento em que ela está sendo feita e a forma como ela está sendo feita? Olha, Fabiola, é um tema importante e acho que há um consenso no Brasil e lá no Congresso, conversando tanto com deputados e senadores, apesar de toda essa turbulência que envolve aí rivalidades com o Ministério Público, com o Judiciário, expectativas em relação à delação da Odebrecht, há um certo consenso de que é necessário reformar a Previdência e que o governo está apontando com medidas na linha correta, que é a questão da idade mínima de 65 anos. A gente viu aí que haverá a possibilidade de, na virada da década de 20 para 30, se acrescentar mais um ano, na de 30 para 40, se acrescentar mais um ano, de aumento dessa idade mínima, podendo passar para 66 e 67. É correta essa coisa de que você receba um benefício proporcional ao tempo de contribuição, então parece justo exigir ali um tempo de trabalho mínimo de 25 anos e quem contribui por mais tempo poderá receber um benefício maior. Isso tudo parece muito correto. A gente tem que ver aí dentro da exposição do secretário, que ainda continua, e dos detalhes, o chamado bode na sala. O que está sendo colocado para negociar com o Congresso? Eu, por exemplo, acho que essa ideia de que uma pensão ela possa ser menor do que um salário mínimo, me parece um bode, me parece algo muito duro que o governo está colocando agora para, numa negociação com o Congresso, se estabelecer o seguinte: olha, a pensão também ela tem que ter um mínimo, ela tem que ser equivalente ao salário mínimo, porque tem um país pobre como o Brasil. A família que já vai receber um salário mínimo é uma família pobre. Se essa família vai receber ali 70% ou 60% de um salário mínimo, é uma questão muito injusta do ponto de vista social. E esse não é o grande problema, porque há pensões muito maiores. Então a gente tem que ver, depois da exposição do secretário, qual que é a estratégia política de aprovação dessa reforma, porque a gente sabe que o Congresso vai mexer. O Executivo sempre manda uma proposta, acho que está mandando uma proposta bastante dura, mas também bastante realista e muito em sintonia com o que o presidente Michel Temer e o ministro Henrique Meirelles vinham falando nos últimos meses. Então não há uma grande surpresa, mas certamente tem aí... Mas essa queda do Renan pode dificultar o andamento da reforma da Previdência lá no Congresso, na sua análise? Eu acho difícil, Fabíola, porque o Renan ele já sairia da presidência do Senado em fevereiro. Essa proposta de reforma ela começa a tramitar pela Câmara dos Deputados. Ela está sendo enviada agora, até com bastante atraso. O governo demorou muito, deveria ter enviado antes. Mas esperou o quê? Esperou aprovar a PEC do teto na Câmara, aprovar em primeiro turno no Senado e imaginava que ia ter um cenário de cruzeiro para poder, antes da votação em segundo turno da PEC do Senado, já colocar a reforma da Previdência e pelo menos fazer a discussão nesse ano. E o Temer também quer mudar um pouco, né? Influenciar um pouco a agenda pública, o debate público. Só tem notícia negativa, a economia está muito mal ainda, casos de corrupção continuam dominando o noticiário. Quando ele coloca um assunto tão importante que atinge toda a sociedade brasileira, né? Porque tem efeito para gerações de brasileiros, né? E para quem ainda tem expectativa de se aposentar, quem vai se aposentar, ele influencia o debate público e coloca uma discussão importante, porque o Brasil não pode ficar discutindo também só corrupção, né? O Brasil não pode ficar discutindo só Renan Calheiros, não pode ficar discutindo só a briga do Judiciário com o Congresso. A questão dos super salários é muito importante, porque é uma injustiça grande, mas o Brasil tem que discutir também as medidas na área da educação, essa da Previdência. Então também o Temer tenta influenciar um pouco o debate político e mostrar que o governo está trabalhando, porque para o governo Temer as duas grandes medidas econômicas são a PEC do teto e a reforma da Previdência. O Temer entregando essas duas medidas econômicas, ele avalia que consegue colocar o Brasil de volta nos trilhos, como ele diz, né? Ele dá um sinal macroeconômico importante para os investidores, para o mercado, para o empresário, porque a gente tem aí uma bomba fiscal, uma bomba relógio do ponto de vista fiscal. Tem uma grave crise fiscal nos estados, nas prefeituras, a União também tem problema fiscal, então não tem jeito, ou seja, você tem que discutir dentro da vida real, qual que é o orçamento que o país tem,
quais são as prioridades que o país tem e como que nós vamos gastar o dinheiro que é recolhido dos nossos tributos, Fabiola. Tá certo, Kennedy, obrigada aqui pela sua análise, a gente vai continuar acompanhando, Marcelo Caetano continua falando lá em Brasília, a gente continua acompanhando esse detalhamento da reforma da Previdência, lembrando que logo mais ao meio-dia a gente tem aqui o CBN Brasil também, com todos os detalhes das novidades, com a aposentadoria sendo transformada no nosso país, o que atinge a todos nós brasileiros.